Olá, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Estão preparados para mais um vídeo sobre concurso público? Sou o professor Marcelo e atualmente faço vários vídeos sobre como estudar, análise digital, questões comentadas de concurso, questões também focadas em determinadas bancas e, é claro, vídeos para vários concursos de cidades, estados e União, beleza? E hoje vou fazer um vídeo muito importante se você vai fazer a prova da BankPEC. Isso mesmo. A BankPEC, ela gosta muito de cobrar nos conhecimentos gerais história do Brasil a partir da Primeira República. Você vai ver em quase toda a edital da BankPEC. E eu vou trazer para vocês várias provas, né? Eu tenho até um grupo com várias provas da BankPEC. E basicamente, de provas que tinha 5 questões de conhecimento geral, 3, 4 era de história do Brasil. Teve prova que eram 5 questões de conhecimento geral de história do Brasil. Então, tinha conhecimentos do município, nem cobravam às vezes, nem atualidades. Mas história do Brasil é muito cobrado pela banca. Então, você vai se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ative as notificações para receber aqui quando tiver novos vídeos, que nós vamos ter 5 vídeos sobre história do Brasil a partir da Primeira República nesse canal. Então acompanhe. E caso você queira vídeos também dessa banca ou de outra banca, algum vídeo específico, comente aqui nos comentários que eu posso fazer, né, e elaborar para você para auxiliar rumo à aprovação. Então bora estudar. Vamos lá gabaritar essa banca aí, a IPEC, na prova que você vai fazer, que você vai cursar. Vem comigo e bora começar. Reparem, né, que a banca sempre cobra a partir da Primeira República. Então nós vamos ver detalhadamente porque eu tenho várias provas anteriores, eles já cobraram todos os governos possíveis, isso mesmo. Todos os governos, todas as revoltas, em todas as provas que eles fizeram. Então é interessante estudar assim amplamente muito esse conteúdo. Eu sei que no edital tem várias partes, mas esse é o principal, tá? Na minha percepção, como analista, como professor de concurso, como também aí, né, eh, ex-concurseiro, e como eu já vi todas as provas aí das bancas da IPEC, todas que eu tive acesso. Esse é o foco principal. Quando que a Primeira República iniciou? 15 de novembro de 1889, né? Lembrem a motivação do nosso feriado, né? A proclamação da República, então, dia 15 de novembro, aconteceu 15 de novembro de 1889. Alguns pontos interessantes. Nós tivemos a posse de Getúlio Vargas, né? Que aconteceu com a Revolução de 1930, que marcou o fim nesse período. Foram 15 anos do primeiro governo de Getúlio Vargas. Durante esse período da Primeira República, nós tivemos a política do café com leite, que era a troca, né, de governantes entre Minas Gerais e São Paulo. Os paulistas e os mineiros comandavam essa época, esse período. É bem característico disso. E caiu também já em 2 provas da BankPEC. A gente até pode dizer que a Primeira República ela é dividida na República da Espada e a República Oligárquica. E quais eram as características desse período? O clientelismo, que é a troca de favores, e o coronelismo, que é o voto de cabresto. Durante uma série de vídeos, vocês vão ver várias revoltas, todas as revoluções que nós tivemos, os principais acontecimentos. Então vamos lá, anotem tudo que é bem importante. Primeiro, a gente pode dividir também esse período então, na República da Espada, que foram os 2 governos com maior tendência à área militar, né? Então foi o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então assim que começou a Primeira República, nós tivemos 2 militares então no poder entre 1889 a 1894. Pode dizer, né, que era uma época caracterizada com uma força de ditadura militar, né? Durante esse período tivemos vários levantes populares, repressão a focos de resistência do pessoal que era simpático ao imperador Dom Pedro II, à monarquia, à volta da monarquia. Isso de forma mais ampla, né, resumida. E depois nós tivemos então a República Velha, né, que durou até 1930, que foram as oligarquias agrárias, né, café, a República Café com Leite, algumas pessoas que estavam no poder e se alternavam, né. Então a gente vai ver
e vamos estudar na sequência, tá bom? Agora começando, durante esse período nós tivemos 13 governantes, 13 presidentes. Quem quiser acompanhar, eu até fiz eu fiz vários vídeos dessa banca, né, para o concurso de Itapema. Tem até conhecimentos gerais de IPEC Itapema. E lá eu fiz um pouco resumido, mas dessa vez, né, eu vi a prova de Itapema e caiu muito história, né, a partir da Primeira República, mesmo tendo vários assuntos editais. Por isso que agora eu vou comentar cada um dos presidentes, porque eles gostam desse conteúdo e pode ser cobrado de qualquer um deles. Bom, o sistema de escolha presidencial no Brasil da República era baseado na eleição direta. Tivemos algumas exceções que a gente vai ver. E os critérios de que poderia votar foram determinados pela Constituição, né? Também mudou durante o tempo. Também tivemos, né? São fatos históricos discutidos, muitas fraudes durante esse período e cartas marcadas, né? Isso são questões históricas discutidas, né? Por vários historiadores. Quem foram os presidentes? Então tivemos Teodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. Vamos conversar sobre todos eles, um pouco dos pontos principais de cada um, tá? Porque como eu disse, já vi cair todos e vocês vão ver, né, nas futuras perguntas que eu vou trazendo durante os slides. Acho que esse primeiro vídeo eu não coloquei nenhuma questão, mas no segundo vídeo, que começa com o Prudente de Campos Salles, eu já começo a trazer várias questões da banca, tá? Inclusive sobre o assunto da aula de hoje. Então, Teodoro da Fonseca foi o primeiro presidente que assumiu depois da proclamação da República. Então, foi um período aí de consolidação, de início de um governo republicano. E ele ficou por 2 anos aí como presidente e depois renunciou devido a problemas, né, disputas com o legislativo. Então, foi um governo provisório, né? Tínhamos uma questão de crise econômica durante toda a década de 1890 e ficou conhecido aí como encilhamento, tá? A crise econômica e esse período. E nós tivemos aí, né, uma reforma que foi feita por Rui Barbosa, famoso ministro da Fazenda, então, Rui Barbosa. O que foi feito nessa reforma, pessoal? Ele autorizou bancos privados a emitirem papel moeda sem lastro. E é claro que isso, né, resultou numa especulação financeira e alta da inflação. Nesse momento, nós tivemos aí a Constituição de 1891, então, né, que serviu aí como base da Primeira República, que instituiu várias mudanças. Ela teve um caráter mais liberal, mas ainda reforçava o caráter excludente das elites que governavam, né, o país. Então, não abordou direitos sociais, limitou a cidadania no território brasileiro, né, continuou com essas questões pendentes. E o que nós tivemos como determinação na ACF de 1891? É importante. Então, a Constituição Federal de 1891 ainda determinou o federalismo, a instituição do presidencialismo, né? Sendo que o presidente teria direito a um mandato de 4 anos, sem a possibilidade de reeleger-se nessa época. Separação oficial entre o Estado e a Igreja, algumas garantias de liberdades, como a liberdade de se reunir. Sufrágio universal masculino, ó, com algumas limitações. Estabelecimento dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Então tivemos alguns avanços, algumas mudanças, e aí estava no caminho, né, do início aí da República Brasileira. Como que aconteceu então o fim do governo do Teodoro? Então ele foi principalmente acuado pelos parlamentares, né, pelo poder legislativo. E dessa forma ele resolveu radicalizar, de acordo com a forma autoritária, né, não é à toa que nós tem uma certa tendência à ditadura, decidiu fechar o Congresso em 3 de novembro de 1891. E com isso teve aí uma crise política, às margens de uma guerra civil,
E dessa forma, né, nós tivemos o quê? A renúncia do Teodoro da Fonseca. Dessa forma, Floriano Peixoto assumiu, né, através de um acordo realizado com os oligarcas paulistas. Então, tivemos aí, né, mais um governo, o fim militar, com fim, né, com acordo com os oligarcas paulistas. Tivemos Floriano Peixoto aí, né, assumindo de 1891 a 1894, ainda nesse regime, né, nesse início de República do Brasil. Ele ainda foi um presidente com forte autoritarismo. Tivemos duas grandes revoltas, né? Então, a Revolta Armada e a Revolução Federalista, né? A Revolta Armada e a Revolução Federalista. Então, esse quadro político caótico, que já vinha com o Teodoro da Fonseca, fez que acontecesse o conflito armado. Então, nós tivemos duas grandes revoltas, né? A Revolta da Armada, que foi por uma questão aí de briga com, né, a Marinha. Então, ó, quando canhões de embarcações da Marinha foram apontados para a capital, que era o Rio de Janeiro, né? A cidade foi bombardeada durante semanas e a repressão governamental contou com a Marinha norte-americana, né? E fez com que os rebeldes aí abrissem mão do cerco sobre a capital. E aqui é um ponto interessante que a fuga dos rebeldes levou-os para o sul do Brasil. E esses rebeldes da revolta armada foram junto, né, assumir a Revolução Federalista, tá? De acordo com boa parte dos historiadores, a revolta armada ela foi um pretexto, né, utilizado para aumentar o autoritarismo e as práticas aí, né, de, de um governo impositivo, né? E a outra questão militar foi a Revolução Federalista, né, que ela estendeu-se de 1893 a 1895, resultado, né, de disputas políticas lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, grupos oligárquicos disputavam ali o controle do Estado em dois partidos: o Partido Republicano, liderado por José Castilho, e o Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira Martins. E essa disputa fez, né, com que os federalistas pegassem armas e invadissem o Rio Grande do Sul. Dizem, né, historiadores, que parte dessa tropa era inclusive formada por uruguaios. E a ideia dos federalistas era derrubar, né, Júlio Castilhos, que foi empossado pelo presidente. Então Floriano decidiu, né, quem iria comandar a região, Júlio Castilhos, e os federalistas queriam a derrubada, né, a derrubada do presidente. Quem liderou foi João Nunes da Silva Tavares e Guermecino Tavares, né? Politicamente, o líder citado era o Gaspar Silveira Martins, então, do Partido Federalista. Tivemos aí, né, uma série de invasões e os federalistas estiveram muito próximos de derrotar Floriano Peixoto. E em meados de 1894, ainda tiveram os reforços, né, do quem fugiu da revolta armada. Porém, depois, com uma série de acordos entre a elite, esse grupo começou a se distinguir, começou a diminuir, né, e a extinguir. Basicamente, nós tivemos aí várias derrotas dos federalistas no Paraná. Também tivemos uma questão, né, forte em relação a Santa Catarina, né, a repressão violenta aqui na nossa capital, né. Não é à toa que Desterro mudou de nome para Florianópolis, né, Florianópolis, cidade de Floriano, como até uma, vamos dizer assim, uma vingança, né, basicamente uma forma de ser lembrado. Tivemos aí o massacre na ilha de Inhatumirim, que mandou fuzilar 180 soldados federalistas que tinham sido capturados. Então, a liberação de Desterro fez com que a cidade fosse homenageada em seu libertador, né? Chamar Florianópolis. Até que o pessoal prefere historicamente dar essa origem a outras situações, Cidade das Flores, dentre outras, né? Mas a razão, né, é a cidade de Florianópolis. Então, tem essa questão de fazer alusão
a um presidente que reprimiu de forma violenta aí a Revolução Federalista. O Floriano Peixoto permaneceu na presidência até novembro de 1894. E, embora contasse aí com o apoio dos paulistas, o grupo começou a organizar a sucessão presidencial. Então, tivemos a eleição e escolheu Prudente de Moraes para disputar a eleição, então. E ele foi eleito com quase 90% dos votos. E contra sua vontade, mesmo não querendo, né, contra sua vontade, foi eleito e ele nem chegou a comparecer, né, à cerimônia de posse de Prudente de Moraes, então. E o Prudente de Moraes, para finalizar o vídeo de hoje, ele marcou a passagem, então, né, passar das mãos de militares, de dois governos militares que vinham em sequência, Teodoro e Floriano Peixoto, para um civil, né, para um civil e que teve durante esse período fatos marcantes na história, como por exemplo o movimento de Canudos. Também teve uma série de discussões, tá? Então, durante o mandato de Prudente de Moraes, tivemos negociação com a dívida externa, política externa em relação à França sobre o Amapá. E a principal questão que vocês têm que lembrar, que a banca já cobrou, a Revolução de Canudos, tá? A Revolução de Canudos. O que foi basicamente a Revolução? Então, nós tivemos uma série de situações. Primeiro, isso aconteceu lá na região de Canudos e tínhamos, que é muito conhecido, tá? E já foi cobrado, que é a peregrinação de Antônio Vicente Mendes Maciel, que é o Antônio Conselheiro. Então, ele era conhecido como conselheiro e reuniu, né? E reuniu um grupo, várias pessoas, sertanejos, pobres, miseráveis, um acampamento, uma vila, que ele ajudava e foi organizando o seu crescimento. E além disso, ele apoiava, né, e lutava contra a elite naquela época. Então, os coronéis que disputavam aquela região começaram a perceber a influência do sertanejo, de Antônio Conselheiro. E aí começou a ter uma certa. Começaram a ter conflitos armados, né? Entre a região, os coronéis, e a região ali de Canudos. Antônio Conselheiro em busca, né, de uma vida melhor. A revolta aí dos sertanejos. Então a existência do Canudos passou a ser uma ameaça à república. As elites, os coronéis que à época comandavam. Ela aconteceu, né, pessoal, no sertão da Bahia, entre 96 e 97, 1896 e 1897. E o pessoal que comandava a Bahia naquela época, junto aí com o governo central, solicitou, né, o exército brasileiro, então, né, a atacar os sertanejos, a região ali de Canudos. Foram liderados a região de Canudos por Antônio Conselheiro, que tinha, né, e ele era um forte líder religioso na época. E foi na quarta expedição que foi destruído totalmente o Canudos, foram arrasados, queimaram tudo que fosse relacionado a essa revolução popular. E esse foi o ponto principal de Canudos, tá? Foi o ponto principal e foi ordenado mesmo por Prudente de Moraes a destruição de todo e qualquer aí indício, né, dessa revolução. Na sequência vamos ter Campos Sales, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Não vou dar spoilers. Vamos ter uma sequência enorme aí de vídeos relacionados à Primeira República. Se inscreva no canal, deixe seu like, foco no concurso, estudos, mantenha o seu cronograma, né? E preparem-se que temos mais vídeos relacionados aí à história do Brasil, que é um assunto muito importante. E no próximo vídeo teremos questões juntos, né? Questões da banca e PEC. Um forte abraço e até a próxima!